intervalo e tal, mas só para te fazer uma pergunta sobre sua ida para a China e a adaptação lá. Porque, além da distância, que é um problema, você ficou longe da sua família e você foi para um país que tem uma cultura muito diferente da nossa. E você pegou um período onde a pandemia saiu de lá. Aliás, não saiu ainda, né? Porque eles não fizeram um processo como o nosso aqui de vacinação, então eles ainda convivem com o problema lá. Eu queria até que você falasse, bom, primeiro da sua adaptação e como é que está sendo trabalhar, viver num país que ainda convive com a Covid de uma forma muito mais rude do que a nossa aqui, porque aqui nós tivemos vacinação e lá não. Então, a nível de adaptação foi super tranquilo. Eu sempre fui um cara... Se eu tiver com a minha família, eu me adapto super bem. E meu clube é muito bem estruturado. É o clube que trabalhou o Cuca, o Tardelli... Mudou de nome, né? O Shandong Taishan. Que era o Shandong Luneng. Isso. Então, assim, a gente tem uma baita estrutura... Não, pode falar. Vai de novo, pode ir. Uma baita estrutura. Aí você convive com a lei. Você vai falar que você tem uma puta estrutura, é isso? Isso. Mamãe, não fui eu, foi ele. Minha família foi comigo, a gente se adaptou super bem, porque eu moro dentro do clube. São 4 torres, é como se fosse um condomínio. Tem lá 7, 8 campos, tem a academia, um prédio de administração, um prédio para os jogadores chineses, um prédio para funcionários, um prédio para estrangeiros. Então, assim, é sensacional. Então, eu saía de lá, descia para treinar, ia para o campo. Dava um pouquinho, meus filhos estavam lá no campo assistindo o treino. Acabava o treino, eu ia recuperar na piscina, fazer um recovery, meus filhos iam comigo para a piscina. Então, foi super tranquilo. Só que logo depois veio a pandemia. E aí foram 3 anos, assim, difíceis, porque... Quando eu fui para a China, um dos meus objetivos era, claro, não tem como falar que não é financeiramente, a gente pensa no lado financeiro, mas o outro era estar próximo da família. Quando você está no Brasil, por mais que você esteja aqui, você está 1, 2 dias em casa, 3, 4, 5 fora, então você não para. E quando eu fui, a intenção era, vou estar jogando, vou estar sendo bem remunerado e vou ter muito tempo com a minha família, porque são 40 jogos no ano, 35... Então você tem muitas paradas que você pode passear, viajar e de repente ver esse baque que foi ficar 3 anos praticamente longe, né? Não foram 3 anos consecutivos, mas um período muito longo, longe, e isso para mim é muito difícil. Eu, ano passado, quase não voltei, eu cheguei a conversar com eles não abriram o pé para mim negociar ou rescindir meu contrato, então acabei voltando. Mas foram 3 anos que, como o Ale falou, querendo ou não, a gente gosta de pessoas próximas, gosta de sentar aqui, bater um papo, conversar, fazer um churrasco. A vantagem é que nós temos um grupo lá, que são 3 brasileiros, 4 agora, e a gente, assim, é o tempo todo junto, se dá bem, sabe? São pessoas do bem. Porque se tem um que distorce, você tem que conviver com aquela pessoa ali o tempo todo e não é legal. Então a gente encontrou um grupo de brasileiros que a gente... ficava junto o tempo todo, era churrasco, porque foram 3 anos também de campeonato em bolha, a gente ia para um hotel, todos os times fechados nesse hotel, só saía para jogar, voltava. Então assim, a gente comprava carne e fazia churrasco dentro do hotel, dentro do quarto, churrasqueira elétrica, ficava batendo papo, conversando. E além de tudo, tem a dificuldade do fuso horário. Para falar com a família, são 11 horas de diferença. Então, quando aqui é dia, lá é noite. Então, os horários complicam. Ainda mais com criança, né? Com criança. Mas assim, eu e minha esposa, né, a gente sempre lidou muito bem com isso, falamos todos os dias, sem exceção, por vídeo, 1 hora por vídeo, todos os dias a gente se comunica. A gente sabe que não é a mesma coisa, né, mas isso ainda nos ajudou bastante. Pegando um gancho nisso que o Everton estava dizendo, da pandemia, do coronavírus lá, a gente vê pela TV, né? É muito diferente de ver a realidade do que está acontecendo no local. O que foi a pandemia lá? E o que vocês passaram lá? Porque o que a gente vê aqui é o seguinte, que o país está parado há 3 anos, que ninguém sai de casa para nada, que foi o que nós passamos aqui em sofridos 4, 5, 6 meses, que já foi muito difícil para todos nós, lá estendeu por 3 anos. E que agora, depois de muito protesto, de muitas manifestações que mudaram isso. João... Você que tá lá, o que aconteceu de verdade na China nesse período? Não, assim, não foi nesse nível, né? O país se fechou para as pessoas saírem e entrarem. Ninguém saía e voltava para a China com facilidade. A não ser que a pessoa era um morador, um chinês, mesmo assim, ela tinha que ter algumas liberações para viajar e retornar.
ou para quem é de fora, estrangeiro, tinha que ter o contrato de trabalho e mesmo assim uma dificuldade muito grande para voltar. Então, assim, para você sair e entrar na China, teve uma dificuldade muito grande. Mas foram 2020, 2021, foram 2 anos assim. Não se via corona na China. Teve 2 meses em 2020, quando estourou, eles fecharam um lockdown geral e controlaram. Depois disso, o pessoal usava máscara, tinha controle de QR Code, você tinha que fazer teste a cada 2 dias. Então, toda hora você estava testando, se deu positivo alguém, fecha ali, aquela pessoa não sai de casa, ou fecha o condomínio que ela mora. Se trancava algumas pessoas que apareciam detectadas. Mas, no geral, restaurante, shopping, supermercado, vida normal. Só que agora, nesse último ano, agora de novembro para cá, eles abandonaram a política de Covid-0. Então, voltou a ter muitos casos. Porque agora eles liberaram entrar e sair da China. As pessoas não necessitam mais fazer os testes, mostrar o QR Code para entrar nos lugares e tudo mais. Então, como abriu geral e eles não têm a imunidade, porque você só adquire ela com vacina ou pegando o Covid, se explodiu de casos na China agora, mas não tem tido muito óbito. Então está tendo muitos casos, como está tendo agora no mundo todo, só que não está tendo óbitos. Mas eles abandonaram a política de Covid-0, então agora a tendência é que seja como aqui no Brasil. Moisés, o